Vou tentar organizar melhor as ideias desse vídeo aqui, porque tende a ser um tanto caótico. Eu não organizei nenhum roteiro, não anotei nada dessa vez, vai ser totalmente ao vivo aqui o pensamento. Mas é caótico porque vamos falar de Renato Portaluppi, que foi apresentado hoje na Arena, deu uma coletiva, recepção com milhares de gremistas no aeroporto. Enfim, né, a notícia do dia, sem dúvidas, é essa. E falar de Renato é um pouco caótico, né? Eu já falei um pouco disso no outro vídeo, né? Quando anunciaram a chegada dele, né? A contratação dele. Só que hoje eu vou abordar outro aspecto. E Renato não é simples. Renato é um ser complexo, né? Mas o que eu vou dizer aqui de largada, para quem está assistindo esse vídeo, é que o Grêmio já subiu. O Grêmio já subiu, o Grêmio está na primeira divisão, na Série A do futebol brasileiro em 2023. E quem está dizendo isso é um cara que enxerga muitas limitações no trabalho do Renato. Sou um crítico em alguns aspectos específicos do trabalho dele e nem sei se eu queria, na verdade eu não queria que ele começasse 2023. Eu sou da teoria de oxigenação total, né? Reestruturação total, limpar o elenco, vida nova, projeto novo. Não acho que o Renato talvez seja o melhor nome para esse cenário. Então não sou um alucinado cego pelo Renato. E sou também talvez um dos caras mais cornetinhas aqui da internet brasileira, né? Eu sou pessimista, sou cético, eu anunciei que o Grêmio tinha caído já com algumas rodadas de antecedência no passado, eu sou meio pessimista talvez até. Então, o que tá acontecendo aqui então, né? Se eu sou o pessimista, o corneteiro, o garoto enxaqueca, não amo cegamente o trabalho do Renato, mas por que eu tô dizendo que o Grêmio já subiu? Porque o Renato é o cara. O Renato é o cara especialmente para esse tipo de situação. O Renato tem um dom, ele tem uma qualidade que, para o que o Grêmio precisa neste momento, é essencial, é talvez o principal. E eu acho que as pessoas menosprezam essa qualidade do Renato. O Grêmio foi sucateando seu elenco ao longo dos últimos anos por culpa majoritariamente da direção, óbvio, né? Mas o Renato acabou abraçando muitos processos que talvez não devesse ter abraçado, e aí eu acho que é culpa da direção também. E quando ele abraça esses processos, ele não tem capacidade de montar um time com maestria, e talvez nem o treinador tenha. O treinador tem que, óbvio, dar a sua opinião, dar um pitaco aqui, pedir um jogador a colar, mas não montar o time inteiro como o Renato fazia aqui. E aí é óbvio que a capacidade dele tem um limite, tem um teto, e esse planejamento tinha que ser algo maior por trás do treinador, né? Não só do Renato, de qualquer treinador. Então eu acho que a culpa maior é da direção, né? E o Renato tem algumas limitações até de repertório tático, talvez, de várias coisas, mas o Renato tem a questão do approach, né, da relação humana, da gestão de grupo, de vestiário, que é incrível. E é óbvio que taticamente o Renato não é um analfabeto tático. É óbvio que ele sabe, ele entende de muita coisa, ele viveu o futebol, né, a vida inteira, ele sabe algumas coisas até de forma empírica, ele já teve muitos treinadores, né, diferentes, enfim, o Renato tem uma noção para fazer um feijão com arroz bem temperadinho, como eu sempre digo, né? Então ele não é um ignorante tático, como alguns também tentam pintar, não é para tanto. Mas ele não é o gênio da prancheta, ele é um cara que faz ali um trabalho ok e ele ganha muito na parte de confiança dos jogadores, de grupo coeso, aquele famoso deu liga, né? Então, assim, eu acho que esse sucateamento que o elenco do Grêmio, pelo qual o elenco do Grêmio vem passando, tem o dedo do Renato, é claro, né? Tem muita indicação furada que é dele ali no meio, embora eu acho que a culpa disso seja mais da direção. Mas é muito louco, porque é antagônico, né? Ao mesmo tempo que ele tem participação na destruição do nosso elenco, ele é o cara que pega esse elenco já sucateado e destruído e leva para uma final de Copa do Brasil. E leva para várias semifinais de Libertadores seguidas.
né? Ele dá competitividade a um time que a cada ano que passava, a cada semestre que passava, ficava mais fraco. A gente vai lembrar que no ano que o Grêmio cai, o Grêmio faz a final da Copa do Brasil. Toma um totó do Palmeiras? Toma, mas o Palmeiras, né, o elenco do Palmeiras é algo fora da curva. E aí, beleza, tomou, mas chegou na final, sim. Foi um atalho, uma Copa do Brasil, que o Grêmio pega Cuiabá, Juventude, aí tem meio que só o São Paulo ali pelo caminho. Mas o Grêmio chega, cara. O Grêmio chega. Esse ano o Grêmio perdeu pro Mirassol. O Inter perdeu pro Globo. Sabe? Então, assim, ele chega, ele compete, ele consegue pegar aquele cacareco de time e tirar leite daquela pedra. O Renato é um treinador que tira leite de pedra, né? Só que é óbvio que isso tem um limite. É óbvio que esse é só um fator, né? Se juntar aqui tu aí que está assistindo, mais uns 4 amigos aqui da minha rua e não sei de onde, não adianta botar o Renato ali para jogar contra o Cuiabá que nós vamos tomar um totó de bola, né? Tem que ter talento, tem que ter preparo físico, tem que ter uma organização mínima, tem que ter um monte de outras coisas. A nutrição, né? Tudo. Agora, isso no futebol nivelado, isso que eu tô falando da questão anímica, né? E tudo mais, que o Renato tem muito forte, num futebol que é nivelado, que eu não tô falando do time da minha rua contra um time profissional, tô falando de todo mundo profissional, cara, é um detalhe que faz a diferença. Ali em 2016 saltou aos olhos, né? Porque o time dele era praticamente o do Roger. Praticamente o do Roger. Né? Se eu não me engano, chega também o Kahneman e o Edilson, que naquela ocasião dão um outro peso também, assim, anímico para o time, né? De postura, de pegada, mas o Renato dá um dedo ali dele naquela situação que muda tudo, dá água para o vinho. É porque o Roger fazia bom trabalho, o Roger organizou bem o time, mas parece que para o Roger falta tudo isso que o Renato tem de sobra, né? Tu via até nas entrevistas do Roger, faltava uma malemolência em algumas respostas, faltava uma inteligência. Não é que o Roger não seja inteligente, como eu sempre digo, tem vários tipos de inteligência, né? Mas nessa malandragem faltava assim uma astúcia, melhor dizendo, assim, sabe? E às vezes, imagina isso faltando dentro do vestiário. O Renato é o contrário, cara. O Renato, eu lembro, em 2010, vou dar um exemplo, tem 500 para dar. Em 2010, quando o Renato vem assumir o Grêmio pela primeira vez como treinador, o Grêmio estava no Z4. O Grêmio era um dos últimos do Brasileirão, corria riscos de rebaixamento. O Renato chega e coloca o Grêmio em quarto colocado, indo com vaga direta para a Libertadores. O Renato faz assim, ó, decola, né, com o Grêmio. E uma das peças que vinha sendo criticadas, até contestadas, talvez até vaiadas, não lembro agora, naquele Grêmio de 2010, pré-Renato, era o Douglas, o maestro Douglas, né? O pança de cadela, porque se arrasta em campo. Naquela época já tinha comentário pesado por Douglas, ou maldoso, melhor dizendo. O Renato chega, o Grêmio começa a voar, e obviamente as individualidades começam a voar. E o Douglas, que tem muita bola do pé, é um dos caras que mais voa, né? O Renato muda a função dele, deixa ele mais avançado e papapá. O Douglas começa a voar e a pifar os jogadores e a jogar muita bola. Ele chega aí para a seleção brasileira naquela época. E eu lembro que teve um jogo acho que era no Olímpico, era no Olímpico ainda. Teve um jogo que, faltando alguns minutinhos para acabar, o Renato tira o Douglas e põe sei lá quem. Uma substituição totalmente desnecessária, protocolar, já ia acabar o jogo, estava resolvido, mas ele tirou o Douglas para quê? Para receber um aplauso de, sei lá, 30 mil pessoas no Olímpico. Ele tem essa, sabe? Mas que bobo, que coisa. Não é bobo, cara. Isso muda tudo. O Douglas vinha sendo criticado, perseguido. Ele deu a volta por cima. O Renato, ele simplesmente, ele viu essa volta por cima e ele transformou aquele momento, ele tangibilizou essa volta por cima. Ele transformou aquele aplauso, aquele ato, numa virada de página oficial para o Douglas. Sabe? O Renato tem essa sensibilidade.
No vestiário ele deve ter um monte de outras questões, hierarquia, camaradagem, não sei o que, motivação, que a gente não sabe em detalhes como se dá, mas que é notório que surte efeito. Ali eu acabei de ver o vídeo da Grêmio TV, da chegada do Renato ali, o primeiro contato com funcionários e jogadores. Cara, a felicidade dos funcionários do Grêmio encontrando o Renato, sabe? É um cara que os jogadores que trabalham com ele também são só elogios e gostam. E o Renato é um cara que ele é extremamente confiante. Esse apelido de pai nato, ele não é à toa, né? Ele é um dos melhores aí que inventaram, porque ele é aquele treinador meio paizão. Cara, e como a gente não vê como a gente vê treinador paizão que eventualmente dá certo, mesmo alguns deles não sendo nenhuma sumidade da tática, da prancheta, né? O Joel Santana. O Joel Santana é o paizão, cara. Ele chama o grupo, né? O Abel Braga é paizão, o Filipão é paizão, a família Scolari, né? Lá em 2002, campeão do mundo com a seleção brasileira. A família Scolari, ele fechou o grupo ali, blindou a galera e tal. Né? O Renato tem esse perfil, é claro que precisa também de qualidade em campo, de questões táticas, precisa de tudo, né? Só que esse é um elemento que eu acho que às vezes é menosprezado, né? Eu vi, quem foi, eu acho que foi o Léo Oliveira no sala de redação, alguém falou, mas o que muda trazendo o Renato? Os jogadores são os mesmos. Cara, se tu não sabe o que muda, tu tem que olhar para o futebol com outros olhos, muda tudo. Olha a torcida que vai estar no estádio no próximo domingo contra o Vasco. Olha a torcida hoje no aeroporto, sabe? Olha o semblante dos funcionários, dos jogadores, isso muda. Sem falar que não é só porque o Renato é querido. O Renato, ele é confiante, cara. Ele é confiante, pessoas confiantes geralmente se dão bem. Claro que tem que ter também um talento, uma competência, e o Renato já mostrou que tem. Ele já foi vencedor, não é só um confiante da bravata, charlatão. Não, não, não. Ele passa confiança no que ele fala e no currículo, como jogador ou como técnico. Isso, cara, eu sempre digo, assistam, eu vi na Netflix, não sei se tem ainda, Maradona no México. O Maradona foi treinar um time da segunda divisão, se eu não me engano, do México. Cara, o Maradona, o treino dele é quase uma educação física da quinta série, assim, pega a bola e fala, joguem. Não tem nada de extraordinário ali no Maradona. Mas, cara, é um jogadorzinho, que são uns tiozinho ninguém, assim, quase amador, né? Estão lá no estádiozinho acanhado, no México, no cantinho lá. Meu, chega o Diego Armando Maradona, pega o ombro do cara e fala, eu confio em ti, vai lá e arrebenta. Cara, esse cara entra em campo, sabe? E o time dá um salto logo que o Maradona chega e disputa até o fim. Não vou dar spoiler aqui o que acontece, mas o time vai lá para as cabeças disputando o acesso para a Série A. E é um efeito Maradona notório, assim, um timezinho que não tem muita perspectiva, sabe? E o Renato, de certa forma, guardadas as proporções, é esse cara também. Ele foi um craque de bola, né? Então ele não só entende o jogador porque já foi, como foi um dos bons, né? E como técnico já tem um chão aí, uma carreira também respeitável para impor esse respeito. Aí chega esse cara com esse tamanho todo, com uma estátua na arena e chacoalha os caras e passa confiança pros caras. Porra, velho. Quem não consegue entender a diferença que isso faz, me desculpe, mas assim, entende só metade de futebol. Porque futebol não é só 4-2-3-1, 4-4-2, não. Esse é um pedaço do futebol. Tem todo o outro pedaço do futebol que o Renato, na minha opinião, domina como poucos. Por isso tudo eu digo, vamos subir, já estamos na Série A. Eu acho que só uma hecatombe tira o Grêmio da Série A. Só assim, enfim, acontecimentos muito lamentáveis, azar e não sei o que, e a maionese desandar de uma forma muito inesperada. Mas tanto pela tabela, que eu já estou vendo assim, o Grêmio relativamente encaminhado, como principalmente pelas perspectivas que eu tenho de um Grêmio ainda que fraquíssimo, tecnicamente e cognitivamente, eu sempre digo, né? Ainda que a gente saiba disso, eu vejo uma perspectiva de um Grêmio um pouco mais seguro em campo, um pouco mais pegador e vai perder jogo, vai empatar, vai nos irritar ainda em algum nível, mas eu prevejo um Grêmio que vai conseguir, de certa forma, garantir esse acesso sem muito drama lá
nos últimos jogos. Eu, pelo menos, estou visualizando esse cenário e é um cenário no qual Renato Portaluppi terá muitos méritos, sim. Então, gente, é isso, né? A coletiva dele ali, ele já também passou uma confiança e é um cara que fala, se expressa bem e não sei o que, e tem todo esse tamanho no clube. É claro que dá para analisar também a parte ruim disso tudo, o ônus, né? Tipo assim, o Renato está abraçando muitas funções e tal, aí já entramos em um outro debate, mas é um debate que talvez vale a pena a gente esmiuçar quando se ele ficar em 2023. Porque para agora, para esse sprint final, reta final, 10 jogos da Série A, eu acho que é um nome perfeito, um nome que tem tudo para nos dar tranquilidade rumo ao acesso. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.